Olá! Hoje no sexto roteiro nós iremos utilizar o nosso livro de língua portuguesa. Então, vocês irão abrir o livro lá na página 76. Na página 76, nós vamos primeiramente conversar um pouquinho sobre sinônimos e antônimos, tá? Vamos entender o que é sinônimo e o que é antônimo. Sinônimo, tá? São as palavras que têm o mesmo significado, que têm o mesmo sentido. Um exemplo: bonita, linda. Elas têm o mesmo significado, elas têm o mesmo sentido, elas têm ideias semelhantes. Agora, larga e estreita, elas exprimem ideias contrárias, elas são antônimos. Então, quando eu falo de antônimo, eu estou falando de palavras que têm o sentido contrário, o sentido oposto. Quando eu falo de palavras sinônimas, elas têm os sentidos parecidos, os sentidos semelhantes. Então, por exemplo, bonito. Qual é o sinônimo de bonito? Lindo. E o antônimo? Qual é o contrário de bonito? Feio. Preto. Qual é o sinônimo de preto? Negro. E qual é o antônimo de preto? Branco. Então, o contrário de preto é a cor branca. Alegre. O sinônimo parecido, sentido parecido, contente. E o antônimo, que é o contrário de alegre, triste, ok? Então, nós temos aí um textinho, que é um poeminha. A palavra é cheia de mistérios. Azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza, voo livre e perigo. Então, quem escreveu esse poeminha foi Elias José. Então, observe que em 4 versos estão destacados pares de palavras. Quais são elas? Azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza. Em cada par, as palavras têm sentidos semelhantes, parecidos, ou oposto, o contrário. Então, lembrando, palavras de sentido semelhantes são chamadas de sinônimos. Palavras de sentido contrário, oposto, são chamadas de antônimos. Então, exercício B. As palavras destacadas no poema formam pares de sinônimos ou de antônimos. Letra C. Copie os mistérios das palavras, separando-os em 2 listas: mistérios alegres e mistérios tristes. Tá? Em sua opinião, por que o poeta usou pares de palavras como estes para definir os mistérios das palavras? É pessoal, é você quem vai fazer. Exercício 2, lá na página 77. Numere estas palavras considerando a ordem alfabética, tá? Então, vocês vão colocar em ordem alfabética. O que vem primeiro? Letra A, B, C. Então, olhem aí e classifique. Depois, você vai pegar um dicionário, você, se precisar, tá? E vai pesquisar o antônimo da palavra perigo. Qual é o contrário de perigo, né? E aí você vai formar uma frase, tá bom? E lá no exercício 3, você vai ver que a palavra verdade, ela tem 3 significados, tá?
Então, a palavra verdade é aquilo que corresponde a algo que realmente existe ou acontece, tá? O segundo significado é também aquilo que se afirma e que expressa um fato, como ele é dizer a verdade, tá? Que o contrário seria mentira. E o terceiro significado de verdade também é uma atitude sincera de quem não esconde o que sabe, o que sente, o que pensa, né? Mesma coisa de sinceridade. E aí você vai escrever nesses quadrinhos que tem aí embaixo o número de cada significado da palavra verdade, tá? Número 1, número 2 e número 3. Ele disse a verdade no tribunal, tá? Então, você vai pôr se é o sentido número 1, se é o sentido 2, se é o sentido 3. Em cada um. E por último, exercício B. Você, nessas linhas que tem no exercício A, você vai colocar o sentido da palavra verdade. Você vai copiar aí o sentido, tá bom? Tem um poeminha, uma poesia aí, né? O planeta poesia, quando um fala bom dia, o outro diz como vai a sua tia. Todo mundo é poeta, do mais sábio ao mais pateta. Aí nós iremos lá nos exercícios complementares, né? Porque toda quinta-feira eu dou geralmente uma atividade complementar. Então, vocês vão voltar lá no texto do Vladimir, lembra o texto da última quinta? Né, que o Vladimir recebeu muitos presentes de Natal, entre livros, discos. Então, você vai reler esta história. E você vai lá no exercício número 8 e você vai ligar as duas partes que te contam resumidamente a história. Então, por exemplo, letra A. Esta história começa com o quê? Com a borboleta mais bela do mundo. E o B? O que aconteceu em segundo? Então, você vai relacionar, né, as letras com os números. Tudo isso na folha de trás, tá? Aí, no exercício 9, qual o título mais adequado para este conto? Então, você vai pôr um xizinho aí no que você acha. Mas, lógico, tem só um que vale. E, em seguida, você vai ter aí as instruções para fazer uma borboleta chinesa, tá? Então, tem aí o modo de fazer, como que faz, o que vai precisar. E o exercício 10 é em relação a esse modo de fazer, a esse preparo da borboleta chinesa. Então, ele vai falar assim, ó, qual material é necessário para você construir essa borboleta, né? Então, sublinhe as 5 coisas que você vai precisar para criar a borboleta. Então, de tudo que tem aí, você vai precisar de 5 coisas. Você vai sublinhar quais são elas. Depois, você vai numerar de 1 a 5 o que você vai precisar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto. E o exercício também vai pedir para que você faça correspondência das tabelas dentro da tarefa, tá? O que você vai precisar primeiro, segundo, terceiro, colocando os números no quadradinho. E a última folha nossa, né? Nós estamos indo, você tem uma frase. Vladimir recebeu muitos presentes de Natal, entre livros, discos e jogos. Então, você vai montar, né? Quais são os nomes próprios? Tem 2 nomes próprios aí. Você vai pôr na coluninha dos nomes próprios. E quais são os nomes comuns? Então, você tem aí o espaço, se precisar de linhas, você vai colocar nos nomes comuns. Número 13. Espreguiçou e viu pousar numa flor uma borboleta linda como um arco-íris, mais ainda mais colorida e luminosa. Então, você vai copiar a frase
da frase acima os 3 adjetivos que caracterizam a borboleta, tá? Lembrando, adjetivo é a qualidade, tá bom? 13. Outro 13, né? Tá duplicado aí. Complete a lista da direita com as cores do arco-íris que faltam respeitando a ordem alfabética. Então, tem as cores do arco-íris, você vai colocá-los em ordem alfabética, escrevendo na coluninha aí da direita. E o 14, você vai colocar um X nos nomes que estão no diminutivo. Então, lembrando, diminutivo são as palavras onde a gente diminui. Então, por exemplo, bonita, o diminutivo, bonitinha, né? Mesa, o diminutivo, mesinha. Então, quais são as palavras que estão no diminutivo? O exercício 15, ou você vai fazer atrás da folha, eu prefiro que você pegue uma folha de caderno ou uma folha de almaço, tá? Você vai colocar um título e você vai ter que copiar o início desse texto que você vai criar, que ele está dando aí, ó. A borboleta do arco-íris era a rainha das borboletas, vivia num palácio maravilhoso, escondido no meio do matagal. Um dia convidou seu amigo Vladimir para visitá-la, mas Vladimir era grande demais para poder entrar lá. Então, você vai continuar a história, tá bom? E ela tem que ter de 15 a 25 linhas. E você vai relatar aí tudo o que aconteceu, né? Como conseguiu a borboleta resolver o problema, o que viu Vladimir no palácio. Antes de começar a escrever, preste atenção na caligrafia, no parágrafo, pontuação, tá bom? Eu aguardo esse texto junto com as atividades, tá bom? E por hoje é só. Tem bastante atividade e bom final de semana para vocês. Tchau!